todos. Vamos dar início a mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa do Observatório Constitucional. E hoje nós temos um tema extremamente importante nos dias atuais, que é o do desenvolvimento sustentável e o da bioética no mundo da pandemia, que é o que nós vivemos, e pós-pandemia, né? Se tem uma lição que a pandemia está nos deixando, é de que há algo de muito equivocado, né, nas relações entre humanos e animais, né, entre todos os seres vivos, a questão do desenvolvimento sustentável, todo o problema do aquecimento global, o problema climático como um todo, questões extremamente importantes em termos de bioética. Tá? Então, nós trouxemos aqui dois professores que, na minha visão, são dois jovens juristas que vão ser expoentes nos próximos anos. Tenho certeza, viu, Tiago e Rendels, que vocês serão aí expoentes nesse tema nos próximos anos. Tá? Então, temos o professor Tiago Fenstenzeifer, que é defensor público estadual, é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, fez também doutorado de sanduíche e pós-doutorado no Instituto Max Planck, na Alemanha, e tem uma atuação super conhecida nesse debate do desenvolvimento sustentável, do direito ambiental, inclusive tem diversas obras escritas, a mais importante o curso de Direito Ambiental, escrito com o professor Ingo Sarlet, que todos nós conhecemos também. O professor Ingo é também especialista nesse assunto. E o professor Tiago, de fato, tem aí uma atuação destacada e vai nos prestigiar aí hoje com os seus ensinamentos sobre esse tema. Temos também o professor Henderson Fust, que é doutor pela PUC de São Paulo, inclusive hoje presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB Nacional. Né? O Henderson, a gente sabe que tem tido também uma atuação destacada nesse tema da bioética, é doutor e mestre também em bioética, né, pelo Centro Universitário São Camilo. Então, Henderson, Tiago, é um grande prazer tê-los aqui hoje. Tá? De fato, é uma grande honra e uma grande satisfação. Eu acho que a gente vai ter aí um final de tarde, de um final de semana, né, uma sexta-feira, extremamente proveitoso, porque, de fato, são temas que nos preocupam atualmente. O que nós vamos ter que fazer na próxima década, né, ao longo dos próximos 10 anos, pelo menos até 2030, para fazer com que o direito, né, ou seja, modifique as suas próprias instituições, os seus conceitos, as suas concepções, para lidar melhor com essa temática do desenvolvimento sustentável. Eu sempre coloco com meus alunos esse tema do desenvolvimento sustentável e da bioética já vem fazendo parte há algum tempo dos planos de ensino da minha disciplina, Direito Constitucional, porque eu já vinha considerando há algum tempo que, de fato, são temas cruciais. Digamos que seria o tema da década, né? Nós vamos ter que enfrentar. E com a pandemia, isso ficou mais escancarado ainda, né? A relação entre homem e animais, por exemplo. Há todo um questionamento sobre a questão dos vírus, né? Nós estamos vivendo hoje o problema do coronavírus, mas nós sabemos que existem outros diversos vírus hospedados, né? E essa relação ainda equivocada entre homens, entre ser humano e seres vivos, não humanos, ou seja, ainda precisa de uma série de ajuste, inclusive do ponto de vista regulatório, que o direito vai cuidar. Então, vamos falar sobre todos esses assuntos. Aí eu vou passar primeiro a palavra ao professor Tiago Fenstenzeifer, para que ele faça aí uma introdução a essa temática toda. Logo em seguida, eu vou passar a palavra ao professor Henderson, para ele falar um pouco também especialmente sobre o tema da bioética, a experiência que ele tem tido nessa temática. E, em seguida, vamos fazer um debate, né? Eu mesmo tenho uma série de questões aqui, dúvidas que precisam ser levantadas, professor Fábio, e todos os demais que estão aqui hoje. Geralmente, os alunos, né, têm aí muitos questionamentos. Então, vamos fazer, né, na linha do que nós temos realizado nas nossas reuniões do Observatório Constitucional. Encontros bem descontraídos, mas com muita profundidade. Vamos, de fato, aprofundar aí esses temas que hoje são
cruciais, vejam, cruciais para a nossa própria sobrevivência, né? Para a nossa sobrevivência daqui, pelo menos até o final deste século. Tá? Nós precisamos cuidar disso, e essa tarefa é uma tarefa da nossa geração. Tá? Então, Tiago, seja muito bem-vindo. Vou lhe passar a palavra, tá, para que você discorra aí sobre esse tema do desenvolvimento sustentável e a sua experiência que você tem tido nessa matéria. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, professor André, né, professor Fábio, né, meu querido amigo também de longa data, professor Henderson, que, aliás, André, é o editor, né, um dos mais brilhantes editores jurídicos que nós temos no Brasil. Apesar da juventude, é um dos nomes aí, dos maiores expoentes que tem aberto, vamos dizer assim, caminhos editoriais, né, para inúmeros juristas no Brasil. Esse livro, editado por professor Ingo, tem o DNA do Henderson ali. Então, para mim, também é uma alegria. É da Gen Jurídico, né? Exatamente, tem o DNA do Henderson. Além de toda essa atuação aí na bioética, também tem atuação editorial. Exatamente. Eu vou tomar a deselegância de interrompê-los para avisar preliminarmente a todos os ouvintes que essa generosidade toda se deve a uma grande amizade pelos bastidores que nós temos, então desconsiderem. É verdade, é verdade. Enfim, eu quero agradecer muito, né, ao professor André, ao professor Fábio, o convite, né, eu tenho uma admiração enorme lá, já de longa data, acompanho, né, o trabalho do IDP, né, ou seja, dos estudos também de vocês no campo do direito constitucional, do Observatório Constitucional. O professor André aí, sempre nas conversas com o professor Ingo, aí é uma referência, a gente sempre, né, menciona, e tem uma admiração enorme, por isso é uma alegria imensa estar participando, né, do grupo de estudos, né, todos os alunos aqui, pesquisadores presentes. Para mim é sempre, né, um momento de, mais do que tudo, de aprendizado, de troca, né, comum, mútua, e eu acho que essa é a riqueza, né? A gente às vezes está imerso nesse novo mundo digital aí, né, mais do que nunca o nosso diálogo passou a ser por esse formato, né, nos últimos pelo menos 1 ano e meio, e tirando o lado ruim da pandemia, eu acho que também é uma forma da gente estar conectados, né? Em diversos lugares do Brasil, como está acontecendo agora, a gente pode estar junto, né? E produzindo conhecimento, troca de informação. Enfim, eu vou dar início, né? Até para ter tempo de expor, né? O tempo é limitado para a gente poder ter as perguntas e o debate. De fato, a questão da pandemia, como o professor André colocou de forma, né, tão clara, proporcionam uma completa releitura, né, claro, no âmbito filosófico, no âmbito científico, mas também no âmbito jurídico, dessa relação entre ser humano e natureza. Né? As principais autoridades sanitárias mundiais têm, né, por óbvio, defendido, inclusive, o que seria hoje um conceito de saúde única, né? Ou seja, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial também que trata com a questão veterinária, enfim, tem já, isso não é de agora, do tempo da pandemia, isso já vem de antes, uma saúde que contemple a dimensão humana, a dimensão animal e também a perspectiva do ecossistema, né? Seriam essas 3 dimensões. Isso é absolutamente fundamental para a gente, inclusive, compreender hoje essa nova fase que o direito ambiental, e aí eu vou partir um pouco para essa abordagem, né, estaria vivenciando. Nós temos no Brasil, né, uma história, uma trajetória do direito ambiental que já vai por 4 décadas. Nós estamos comemorando, justamente em 2021, os 40 anos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, né, que, ao meu ver, e aí eu defendo, inclusive, com o professor Ingo, a Lei 6938 como a certidão de nascimento do direito ambiental, porque é nesse momento que um novo bem jurídico surge para o direito brasileiro, né, o bem jurídico ecológico. A gente tem uma política pública, novos instrumentos, princípios ali que se cria um novo microsistema legislativo especializado, voltado, então, para essa nova disciplina jurídica. E aí, avançando, a constitucionalização do direito ambiental foi um outro capítulo muito importante. Ou seja, antes de 81, nós não tínhamos um bem jurídico propriamente dito, existiam, sim, legislações que promoviam a proteção de recursos naturais, mas o escopo, a razão de ser dessas legislações não era a proteção ecológica em si, mas, às vezes, a saúde pública, por vezes, interesses econômicos, a propriedade,
Isso muda de figura a partir da década de 80, no Brasil, da Lei 6938, e muda ainda mais com a constitucionalização. Então, se nós tínhamos já desde a década de 80 um novo bem jurídico, um microsistema legislativo, uma política pública de expressão nacional e assim por diante, novos instrumentos, inclusive no âmbito da responsabilidade civil, né, novas atribuições às instituições do sistema de justiça, o Ministério Público lá em 81 já ganhou essa atribuição também, que é muito importante, essa renovação também na órbita do sistema de justiça, é a Constituição que traz esse bem jurídico, né, para o centro do nosso ordenamento jurídico, não só no formato de deveres de proteção do Estado, mas também como um novo direito fundamental. Mas aí, colocando um pouco em contexto esse cenário, já um cenário que o Brasil tem como consolidado, né, desde 1988, da importância desse novo direito fundamental, né, vinculado diretamente à proteção da dignidade da pessoa humana e da vida, enfim, esse direito ambiental construído, né, até esse momento, vamos dizer assim, né, pós-Constituição de 88, sempre foi um direito ambiental consolidado numa base tanto ética, né, filosófica, quanto jurídica, nitidamente antropocêntrica. Né? Só que, né, e aí essa é a novidade que eu gostaria de explorar um pouco com vocês, seria uma nova fase do direito ambiental, pós a fase da constitucionalização, onde o direito fundamental ao meio ambiente, o direito, o regime jurídico constitucional já alcançou uma estatura, né, vamos dizer assim, extremamente relevante no contexto do nosso sistema jurídico. A gente tem hoje a discussão em torno, né, de um Estado reconhecimento de direitos para além da esfera humana. Né? E aí me parece que o contexto da pandemia, ou seja, a gente poderia muito bem, né, essa dicotomia entre ser humano e meio ambiente, ser humano e natureza, né, talvez seja a melhor expressão. Isso é algo absolutamente que, do ponto de vista científico, não se sustenta. Né? Isso é uma falácia, isso é uma construção, né, filosófica, em grande medida, né, do pensamento filosófico cartesiano, de, né, estabelecer uma dicotomia rígida entre a dimensão humana e a natureza, né, inclusive como adversários, de alguma forma, né, um a ser conquistado pelo outro. Né? Tem passagens clássicas aí do pensamento filosófico iluminista moderno em que você tem essa questão, né, de uma proposta de dominação da natureza. Né? Tem passagem, né, ou seja, da obra do Descartes, onde é isso, né? É o ser humano conquistando a natureza e tendo a natureza a seu serviço. Né? Então, e o direito foi muito influenciado por esse pensamento, né, vamos dizer assim, de matriz cartesiana, que acompanhou, né, não só o direito à filosofia. Nós viemos a ter uma primeira obra filosófica de fôlego, né, quase final da década de 70, que é o princípio da responsabilidade do Hans Jonas. Né? Tem vários autores que reconhecem, né? Nós tínhamos, sim, pessoas que, né, autores, às vezes até no âmbito da literatura, vamos dizer assim, mas não, entre aspas, filósofos profissionais, acadêmicos, né, criando um novo sistema filosófico para pensar a ética ecológica. O primeiro a fazer isso, né, é reconhecidamente, né, o professor Hans Jonas, né, com essa obra, que é uma obra fundamental da ética ecológica. Tem discussões no campo dos animais, dos direitos dos animais, como o caso do Peter Singer, né, da libertação animal da década de 70. Tudo isso joga, né, ou seja, uma nova narrativa no campo da ética, no campo da filosofia, mas que no direito, em especial, isso demora um pouco mais a chegar. Nós tivemos, sim, né, e aí é importante lembrar nessa discussão, a obra clássica do professor Christopher Stone, professor da Universidade da Califórnia, né, em que ele publicou em 1972 um artigo questionando, né, ou colocando em discussão se as árvores poderiam litigar em juízo. Exatamente esse é o título do artigo dele em inglês. Né? Se elas teriam o chamado standing, né, a legitimidade para litigar em juízo. Esse artigo dele foi escrito pensando justamente num caso concreto envolvendo uma área de preservação na Califórnia, um caso concreto defendido pela Sierra Club, que é uma entidade ambientalista centenária nos Estados Unidos, a mais antiga, uma das mais antigas entidades ambientalistas, um caso que chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos, no mesmo ano. Então, teve toda uma estratégia aí de bastidores do Christopher Stone
porque ele sabia que esse caso chegaria, né, à Suprema Corte, ele produzia um artigo para tentar dar sustentação àquele pleito em que uma entidade natural, uma área, né, uma reserva florestal, no empreendimento da Disney, vejam só, né, de construir um resort, uma espécie de resort naquela área, a entidade teria representado aquela área, mas em nome próprio ela litigava a sua própria proteção, né? Então, isso é algo que rompe com o paradigma jurídico e o status processual, por exemplo, né, dos animais, da natureza de um modo geral. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, esse caso foi, né, notório. Na época, o Justice Douglas, ele deu um voto, foi 3-2 a decisão, né? O Justice Douglas, ele deu um voto endossando na íntegra a tese, citou o artigo do Christopher Stone, né, e endossou essa tese da possibilidade. Isso virou um case, né, internacional. Vou dizer assim, no processo em si não vingou, vamos dizer assim, a legitimidade dos entes naturais, mas isso virou um caso emblemático, né, para o mundo, até hoje é estudado, enfim, e é um caso realmente. Na Alemanha, nós tivemos posteriormente, também na década de 80, um caso do Tribunal Administrativo de Hamburgo, que é o famoso caso das focas do Mar do Norte, né, que lá também se propôs que as focas que vinham sofrendo, existia toda uma questão do despejo de lixo químico, né, no Mar do Norte, mas algo hoje isso é inconcebível, né, em razão de tratados internacionais, mas isso acontecia, né, ou seja, até esse período da década de 80 houve uma dizimação de uma espécie determinada de foca, na ordem de mais de 90% da população foi dizimada em cerca de, né, algumas décadas, e aí essa ideia de reivindicar em nome próprio a proteção surgiu numa ação, né? O Tribunal Administrativo de Hamburgo não admitiu essa legitimidade, né, mas na Alemanha, nessa época, também houve muita produção doutrinária. Tem um professor, o Klaus Bosselmann, né, que é um jurista alemão importantíssimo. Ele é um professor da Universidade de Auckland, hoje, Nova Zelândia, mas ele estudou, fez doutorado, foi professor, foi assistente do Michael Klepfer, que é um professor catedrático, né, o maior nome do direito ambiental alemão, da Universidade de Berlim. O Bosselmann se doutorou pela Universidade de Berlim e por muito tempo foi assistente do professor Bosselmann, quando na Alemanha. Ele produziu um dos textos mais seminais na Alemanha em torno dos direitos da natureza. E eu tive a oportunidade de estar na Alemanha em 2018, quando a principal revista de direito ambiental alemão, da editora Nomus, publicou uma edição especial comemorativa aos 30 anos do caso das focas do Mar do Norte. Então, para vocês verem a importância, né? E aí o Bosselmann voltou a escrever um artigo, juntamente com o professor Andreas Fischer-Lescano, que é um outro publicista, alemão, extremamente renomado. Os dois escreveram artigos discutindo se, 30 anos depois, o desfecho seria o mesmo ou não, né, daquele caso das focas do Mar do Norte. Mas, enfim, isso tudo, né, ou seja, inclusive o artigo do professor Fischer-Lescano, é um artigo em que ele propõe que o conceito de pessoa, inclusive na Constituição alemã, até mesmo para o recurso constitucional, pelo Verfassungsbeschwerde, ou seja, fosse reinterpretado para que o conceito de pessoa, né, pudesse abarcar entes naturais ou pessoas naturais para reivindicar direitos fundamentais. Ele vai, inclusive, numa linha assim que, né, quando a gente vê a dogmática constitucional alemã operando, vamos dizer assim, na construção, e aí, inclusive, ele cita a experiência da Constituição Equatoriana de 2008, que reconhece os direitos da Pachamama, primeira, né, Constituição no mundo a constitucionalizar direitos da natureza, por assim dizer. Você tem um cenário realmente inovador. E no Brasil, né, até para não avançar, estou tentando me manter nos 15 minutos iniciais, né, para a gente só iniciar a discussão. Essa discussão veio, né, já há algum tempo em relação aos direitos dos animais. Isso já tem uma produção muito mais rica, decisões, como é o caso da vaquejada, do STF, que a ministra Rosa Weber chegou a atribuir dignidade aos animais não humanos e assim por diante, reconhecer valor intrínseco, etc. Nós tivemos, em 2020, naquela decisão do ministro Barroso, na DPF 708, o famoso caso Fundo Clima, que teve audiência pública, ali, pela primeira vez, ainda que seja tão somente uma decisão interlocutória, né, e monocrática, vamos dizer assim, sem
convocando uma audiência pública, não se trata de uma decisão de mérito, muito menos uma decisão colegiada do STF, mas ali a gente identifica pela primeira vez, numa decisão de ministro do STF, aparecendo a discussão em torno de direitos autônomos da natureza. E aí o ministro Barroso ele faz um diálogo de cortes com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que também, na opinião consultiva número 23, numa passagem que é uma opinião consultiva que recomendo a todos que leiam, sobre meio ambiente e direitos humanos, é uma virada na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no tratamento que dá ao direito humano ao meio ambiente, que está lá expressamente no Protocolo de São Salvador, no artigo 11, consagrado. Você tem ali uma revolução, né, ou seja, nessa jurisprudência, e na opinião consultiva número 23, a Corte, num parágrafo, identifica a atual tendência de se atribuir personalidade jurídica a entes naturais, cita casos do Tribunal Constitucional colombiano, cita a jurisprudência de outros tribunais no mundo, na Índia, Nova Zelândia, etc. Enfim, eu paro por aqui, professor André, né, só para a gente dar esse gatilho inicial para o debate, e aí passo para o Henderson e a gente continua com as perguntas dos alunos. Excelente, Thiago. Muito obrigado, viu? Antes de passar para o Henderson, eu vou só ressaltar que eu acho que você fez indicação de duas obras que eu também considero fundamentais. Eu até fui ali pegar. Uma é a do Hans Jonas, né? O Princípio e Responsabilidade, que, de fato, eu estou dizendo aqui, Thiago, porque acho que deve ter muitos alunos aí, inclusive alunos de graduação, que talvez não conheçam, né? De fato, e você falou muito bem disso, a obra, o Princípio e Responsabilidade do Hans Jonas, ela inicia toda uma discussão sobre, inclusive, a ética, né? A postura, né, dos seres humanos diante da natureza. Isso teve impacto na filosofia política e também no direito extremamente grande. Não é à toa que até hoje isso é, de alguma forma, utilizado. A outra obra, também mais ou menos da mesma época, que você falou, é a do Peter Singer, né? Libertação Animal, que também, até hoje, inclusive eu uso em sala de aula, de vez em quando, é uma obra impactante, inclusive ela passa a ter tanta relevância nos dias atuais, até nesse contexto todo aí da pandemia, né? Então, acho que são duas obras que os alunos precisam, de fato, ter conhecimento, né? O Peter Singer, né, e, claro, o Henderson vai já falar sobre isso, é um dos grandes, até hoje, sobre o tema da bioética, né? Então, temos aí duas grandes referências, né? Henderson, vamos lá? Vou te passar a palavra. Boa tarde, meus caros. É sempre uma honra falar ao lado do Thiago. Já acho que essa segunda vez, a primeira foi muito marcante. Até hoje as pessoas comentam da live que fizemos. E eu quero especialmente agradecer muito aos professores André e Fábio pelo convite. É a primeira vez que falo no IDP, que é uma instituição que acompanho há muito tempo. Participo ativamente como ouvinte, porque sou um profundo consumidor de conteúdos produzidos pelo IDP, desde seus eventos até os livros, né? Em especial os livros, as baitas traduções. O livro do professor André me acompanhou fortemente durante a minha graduação, a dissertação de mestrado dele, consumi e li vorazmente. Quero agradecer aqui a presença de todos, todas. Estou vendo alguns nomes conhecidos aqui. Quero deixar um abraço aqui ao professor Rodrigo Kaufmann, que está aqui conosco também, Rafael Studer. Bom, eu estou partindo do pressuposto de que todos são familiarizados com a bioética. Bioética, antes era uma nota de rodapé, veio a pandemia e trouxe daqui, tornou uma pauta constante, o que acabou por me demandar e tirar muito da minha paz, correndo, como até na presidência da Comissão de Bioética da OAB, para fomentar tudo em relação a isso. Eu vou começar minha provocação tomando como base algo que aconteceu no começo, ou melhor dizendo, né, no início do século anterior, quando, baseado na pesquisa de um psicólogo social, Gustave Le Bon, que dizia que a humanidade possui apenas um verniz civilizatório, mas quando colocado em situações extremas isso cairia. Pautado nisso, Hitler e Churchill usaram a mesma tática, que era de bombardear civis, acreditando que o verniz civilizatório cairia diante desses bombardeios.
Churchill, na verdade, fez isso, inclusive, muito mais enfaticamente, já vista os bombardeios que promoveu em cidades estratégicas alemãs. E, após a guerra, os Estados Unidos, querendo saber se esta era uma tática bélica funcional e eficiente, ou seja, de que bombardear civis reduzia a animosidade da sociedade, das tropas e tudo mais, enviaram vários pesquisadores, né, no pós-guerra a essas cidades para poder analisar os dados e ver o que se descobria. Os dados são curiosos. A bem da verdade, quanto mais bombas caíram sobre as cidades alemãs, mais a economia se fortaleceu e mais a produção industrial aumentou. Apenas em relação aqui, para citar um dado em relação ao parque bélico alemão, durante os bombardeios, a produção de tanques aumentou em 9 vezes e a produção de aviões caças aumentou em 14 vezes. Isso porque, muito diferentemente do que o psicólogo havia dito, a humanidade não possui só um verniz civilizatório, ela é, em essência, civilizada. E nós podemos esperar melhor dela do que nós possamos imaginar. Nós estamos vivenciando uma situação que testa nossa ética e a nossa civilidade, seja pelo distanciamento social, pelas medidas, nos testa enquanto coletivo, enquanto conjunto. Em algum momento isso passará e se tornará o novo normal, como tem sido chamado, e considerando a experiência feita e considerando que nós estamos neste exato momento passando pelos bombardeios, é muito provável que voltaremos neste novo normal a todo vapor para viver intensamente e fazer as nossas transações econômicas, sociais, muito mais intensamente do que antes. Hoje, nós voltamos a ter a consciência de que nós somos frágeis, vulneráveis, que a vida é curta e nós não sabemos mais nada sobre ela. Isso implica, meus caros, na grande discussão proposta hoje pelo grupo da sustentabilidade. A pauta da sustentabilidade ela é análoga à pauta da saúde, o direito à saúde. Quando eu falo em direito à saúde, no fundo eu estou falando do direito a sobreviver, a se restaurar, a se curar. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando no direito de sobrevivência também, de se restaurar, de se curar, mas a longo prazo. É a diferença ontológica de um e outro. Há, portanto, um direito à sustentabilidade, à medida, inclusive, que nós temos, pensando aqui em Hans Jonas, citado pelo professor Tiago, uma questão de responsabilidade com as próximas gerações, inclusive. Eu estou pensando no mundo que deixarei para os próximos também terem saúde, também se cuidarem e conseguirem sobreviver igualmente. Acontece que nós lidamos agora com um desafio do paradigma da complexidade no direito. Tá? Puxando esse debate agora para o direito e para a bioética. Porque nós vimos, e estamos vendo neste momento, que o atual paradigma jurídico ele traz muitas poucas respostas ou poucas soluções para aquilo que nós precisamos. Eu vou apresentar algumas delas. Veja-se que nós estamos mais conectados do que imaginávamos. Conectados e não pela virtualidade, mas pelas nossas relações sociais. Alguém adoece na China e em poucas semanas o mundo todo possui um vírus. Ou seja, nós estamos muito mais próximos e numa comunidade global cerrada do que antes fazia sentido. Mas nos nossos paradigmas jurídicos, nós ainda estabelecemos barreiras jurídicas imaginárias entre nós. Barreiras estas que não são respeitados pelo vírus, pelas mudanças climáticas, pelas tragédias ambientais e, maiormente, pelas relações socioeconômicas globais. Essas barreiras elas são fictícias e existem apenas para nós e para outros juristas que são nossos colegas de outros lugares. Isso implica que as soluções rápidas que o direito tem a oferecer como respostas para problemas imediatos e para problemas de longo prazo não se mostram suficientes. Veja, por exemplo, que se nós precisarmos correr e discutir um acordo internacional para qualquer coisa, nós vamos levar pelo menos uns 20 anos para conseguir criar um tratado.
enquanto as tragédias causadas pelas mudanças climáticas estão ocorrendo e aumentando. As tragédias sanitárias ocorrem constantemente. E o direito ainda está numa velocidade de resposta jurídica para todos esses problemas que ainda são frágeis. Notem, por exemplo, que algumas das discussões jurídicas que nós estamos vivenciando hoje, elas não possuem respostas dentro do direito. O direito que costuma se fechar em si, agora tem que sentar e chamar outras pessoas à roda. E aí vem a questão da bioética, né? A bioética ganha alguma relevância nisso porque ela nasce já com uma roda multidisciplinar de diálogos científicos. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de cloroquina ou não cloroquina, se eu estou falando aqui de alocação de recursos escassos, se eu estou falando de medidas eficazes não medicamentosas, de desenvolvimento de novas terapêuticas, eu estou falando de um conjunto complexo de ciências se comunicando e nós tentando apoiar. Quer me parecer que neste novo paradigma, essa talvez seja a minha maior provocação, até porque na bioética precisa se discutir isso também, que nós precisamos encontrar um novo modelo jurídico para essa complexidade. Em algumas áreas do direito, começa-se já a discutir isto, e eu acho que isso seria muito útil para nós. Por exemplo, e imagino que tanto André Fábio quanto Rodrigo já estejam familiarizados com isso, embora para nós, da bioética, ainda não tenha chegado essa discussão, e o direito constitucional também não, as discussões, os debates do direito administrativo global. Quando começa a se discutir o fenômeno jurídico da estandartização, ou seja, a sociedade civil, global inclusive, estabelecendo regulamentação jurídica própria. Um exemplo que eu posso dar em relação a isso seria um selo de qualidade ISO, ou seja, é um selo criado por uma entidade da sociedade civil que vai estabelecer que ali o que seria um padrão de qualidade para aquilo, e toda a sociedade civil respeita a reputabilidade daquele selo. Ou ainda o selo da WWF, que diz que aquele produto não afeta as florestas tropicais. Notem que nós não estamos falando da estatalidade atuando, porque a velocidade de resposta a uma regulação dessa é muito lenta. É a própria sociedade civil se organizando em torno disso. E aí vem neste novo modelo jurídico para a sustentabilidade de como operacionalizaríamos isto, de como estabeleceríamos modelos jurídicos que fomentem a sustentabilidade, inclusive dando repercussão jurídica pelo próprio aparato estatal daquilo que a sociedade civil começa a organizar entre si. Eu vou dar um exemplo da bioética que diz respeito à ética em pesquisas com seres humanos. Quando veio à tona os grandes problemas das pesquisas causadas pelos nazistas, e eu falo os nazistas apenas porque eles perderam a guerra, mas se a história fosse contada de outro modo, nós temos uma série de exemplos também norte-americanos durante a guerra e após a guerra, aliás, muitos casos bem recentes, inclusive. Quem vai criar parâmetros éticos de pesquisa com seres humanos internacionalmente não será um tratado. O tratado veio muito depois, que é a Declaração de Bioética e Direitos Humanos de 2005. Veja-se que muito antes de 2005 já existia pesquisas com seres humanos a rodo, não daria para esperar. Como foi feito isso? São as declarações de Helsinki, que agora, salvo engano, estão em número de 8 declarações no total, que são feitos pela Associação Médica Internacional. Então, notem que não é um órgão que goza de estatalidade, de endosso dos países, mas que possui plena respeitabilidade e suas normas, as declarações de Helsinki, elas não só são observadas, como, caso desrespeitadas, elas têm uma consequência jurídica nos mais diversos países em relação a ela. E a minha provocação, então, para encerrar aqui, partimos para o debate, diz respeito a qual o modelo jurídico que nós teremos para a sustentabilidade. E isto eu me refiro não apenas no modelo jurídico, mas todas as diversas relações precisarão ser vistas
pelo viés da sustentabilidade. Por exemplo, a nossa relação com alimentos. O modo como nós hoje olhamos para a indústria do tabaco de antigamente, ficamos chocados com a publicidade, com a inserção social, é como no futuro nós olharemos para a indústria da alimentação de hoje. É preciso falar também, por exemplo, da questão dos vínculos trabalhistas, né? Como é que eles serão sustentáveis a ponto de lidar e responder rapidamente para essas mudanças que o mundo está passando, e também a própria questão da saúde. Ao passo que nós temos acesso como nunca a tecnologias de saúde, nós temos também um movimento autoimune da própria saúde, que é o caso da medicina defensiva. Por conta da judicialização da relação médico-paciente, hoje nós temos uma relação médico-paciente preocupado em já produzir provas de defesa para o médico. Já se sabe, por exemplo, que um adulto norte-americano na faixa dos 40 anos já sofreu mais radiação do que alguém que estava em Hiroshima ou Nagasaki, porque qualquer dor de cabeça é feita uma ressonância magnética, porque o médico quer evitar que seja processado porque não fez alguma coisa e deixou passar algo. Então, notem o agravar da saúde pelo receio, ferindo também a questão de longo prazo nós permitirmos a sobrevivência. Professor André, eu seguro-me por aqui para abrir aqui para os debates. Eu fiz aqui meus principais pontos de provocação que gostaria de colocar na mesa aqui também. Ótimo, Anderson. Acho que nós temos aí, tanto da fala do Tiago como da sua fala, a gente tem uma série de questões para discutir. Inclusive, você falava da sustentabilidade se espraiando por todos os ramos do direito. Eu até lembrei da recém publicada e vigente, lei, a nova lei de licitações e contratações, né? Lei de licitações e contratos administrativos. Ou seja, a sustentabilidade, que já estava na Lei 8.666, ela é agora reforçada. Então, as compras públicas, as contratações, as licitações, tem que ter como norte também o princípio da sustentabilidade. Então, isso tem pautado, até em todas essas atuações aí do Estado. Mas uma questão que eu já colocaria aí, inclusive para ambos, tanto para você como para o Tiago, eu fiquei muito interessado sobre uma decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha, acho que o Tiago deve ter visto também, que saiu agora no início de maio, sobre o direito intergeracional. Inclusive, acho que eles declararam a inconstitucionalidade parcial de uma lei que estabelecia metas de emissão de gases de efeito estufa. E um dos argumentos, eu li no jornal, mas um dos argumentos do tribunal era que essa lei, com todas as metas estabelecidas e o programa de sustentabilidade nesse sistema do problema climático, era insuficiente. Aí talvez tenha sido uma inconstitucionalidade por insuficiência, porque ela dizia o seguinte: olha, nós não podemos jogar para as gerações futuras um dever que é do governo, do Estado, no momento atual. Então, o dever de proteção ambiental e o dever de, inclusive, proteção para as gerações futuras é um dever atual. Ele não pode ser, as metas estabelecidas não podem ser insuficientes a ponto de deixar ainda um dever de casa para uma geração futura. Vejam aí, e aí que a gente sabe, que o Tribunal da Alemanha, o Tribunal Constitucional Alemão, quando toma uma decisão dessa, isso vira um modelo de exportação jurídica, isso influencia os demais ordenamentos, especialmente o europeu. Como é uma decisão recente, acho que a gente ainda vai ver aí as repercussões dela. Inclusive, neste momento, lá na Alemanha, que deve estar acontecendo isso. Mas eu fiquei interessado, porque isso coloca uma série de problemas também para todos os governos e para todos os estados constitucionais, nessa perspectiva. O que nós estamos fazendo? Inclusive, houve agora essa reunião chamada pelo Biden lá nos Estados Unidos, a reunião para estabelecer metas do clima. E como é que o Brasil se coloca com essas metas que, no momento, estão até 2030? Inclusive, tem a própria agenda aí da ONU, a Agenda 2030, das metas de desenvolvimento sustentável. Como é que a gente vai caminhar nisso? Se vocês puderem falar um pouco
sobre o impacto dessa decisão, o que ela significa em termos de direito intergeracional, acho que seria interessante aí como uma primeira questão a ser colocada para a gente debater. Tá? Não sei quem que gostaria de falar primeiro aí sobre esse assunto. Tiago, manda ver. Eu começo, né? Essa decisão, de fato, é uma decisão importantíssima, né? Muito comemorada, vamos dizer assim, por quem trabalha com a questão climática. Ela, de fato, ela segue um pouco, né? A gente teve outro caso na Holanda, o famoso caso Urgenda, né? Na Irlanda teve um caso também semelhante. O caso da Alemanha, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas depois dela, né, 1 ou 2 semanas depois, o parlamento alemão já tomou as medidas necessárias para suprir aquela insuficiência, né? Era uma questão relacionada ao prazo, né? Havia metas de redução de emissão de gás de efeito estufa até determinado prazo, dali para frente não se sabia o que ia acontecer. Né? E aí é muito interessante, porque isso vem, vamos dizer assim, isso se coloca em sintonia, inclusive, com as reivindicações, né, que a gente viu na Europa de forma muito intensa a partir da segunda metade de 2018, né, do movimento Fridays for Future. Eu acho que a decisão da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, quando tocou nessa questão envolvendo, né, quase como deveres constitucionais de proteção das futuras gerações, né? Então, esse que é um princípio clássico aí do direito ambiental, da responsabilidade intergeracional, veio, né, na forma de deveres constitucionais, até porque a Constituição alemã também tem, assim como a brasileira, previsão voltada à proteção das futuras gerações. Né? Então, você tem um cenário muito claro em relação, embora nenhuma delas, né, nem a Constituição alemã, nem a Constituição brasileira, expressamente fale sobre a questão climática. Né? Nós temos, aliás, uma PEC, né, tramitando aí toda uma discussão para inserir também lá no artigo 225 da Constituição brasileira a questão relacionada à proteção climática, embora isso seja absolutamente desnecessário. A gente sabe que o rol, vamos dizer assim, dos deveres de proteção ambiental do Estado, a gente pode imaginar esse rol com base no parágrafo 1º do artigo 225, é um rol meramente exemplificativo. Né? Você poderia extrair isso de outros dispositivos, né, do artigo 225, até a ideia de processos ecológicos essenciais, né, e nós temos na legislação infraconstitucional brasileira, por exemplo, no Código Florestal e na Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, nós temos expressamente reconhecido essa ideia de um bem jurídico relacionado ao equilíbrio, à integridade do sistema climático, né? Ou seja, o sistema climático como um bem jurídico, de alguma forma, e a integridade dele, né? Isso como um dever de proteção do Estado, da sociedade, enfim. Mas essa decisão da Alemanha realmente, né, ela veio num momento muito oportuno, né? A gente tem um cenário bastante preocupante, eu acho que é notório, né? Ou seja, a insuficiência das medidas no Brasil, a DPF 708, que eu citei para vocês, a ADO 60, né? Ou seja, Fundo Clima, Fundo Amazônia, tem a DPF 760, do PPCDAN, enfim, nós temos uma judicialização no Supremo Tribunal Federal de várias ações, são ações climáticas por natureza, né? Que colocam essa discussão, né? Ou seja, de medidas, e aí se defende, inclusive, eu participei com o professor Ingo, né, a gente participou da audiência pública da DPF 708, inclusive sustentando tanto um direito, a possibilidade de se reconhecer com base no artigo 225 da Constituição, no caput, um direito, né, fundamental à integridade do sistema climático, ao clima estável, né, derivado desse regime jurídico constitucional do artigo 225, da mesma forma, deveres estatais, deveres constitucionais estatais climáticas. A doutrina alemã é muito tranquila em relação a isso também. A gente cita alguns autores que defendem que do artigo 20A da Lei Fundamental Alemã você teria, sim, ali deveres constitucionais voltados à proteção climática. Essa decisão, né, do Tribunal Constitucional Federal Alemão se alinhou a essa perspectiva, sem dúvida, amarrando essa ideia também, né, da violação ao princípio da proibição de proteção
insuficiente ou deficiente, que é um aspecto também que está muito presente na jurisprudência do STF, né? É bom que se diga. Isso tem aparecido em várias decisões em matéria ambiental, né? Aplicado especificamente essa matéria. Enfim, né? Deixo passo para o Henderson, né? Complementar também. Eu queria chamar a atenção também de um outro aspecto, tanto dessa decisão e de algumas outras que vêm do Tribunal Constitucional Alemão, que diz respeito à tutela geral da dignidade da pessoa humana, né, da qual ali eles conseguem extrair inúmeros precedentes que constrói a base constitucional, por exemplo, da tutela da ordem social, né, ali, ou de direitos sociais ali na Alemanha. E de onde também se extrai a vedação ao retrocesso. Coisas, né, ambos que também nos influenciam aqui no Brasil, ou seja, a tutela de direitos sociais, então quando pensamos na sustentabilidade e futuras gerações estamos pensando em direitos sociais, e na vedação de retrocesso de direitos fundamentais, que também é reconhecido aqui no Brasil, temos inúmeros precedentes, né, do nosso tribunal. E eu queria chamar a atenção para este ponto também, o quanto que no Brasil não estamos retrocedendo em matéria ambiental e de sustentabilidade, né? Por exemplo, a ver as posições manifestas pelo Brasil em encontros internacionais, né? Na ONU, inclusive, esperava-se que mencionava, o Brasil tem sido cobrado pela comunidade global acerca de seu posicionamento em relação a questões climáticas, o que me parece ficar evidente um retrocesso em matéria de direito fundamental que nós estamos vivenciando aqui, levando, portanto, a questionamento da constitucionalidade da posição do próprio Estado brasileiro nessas matérias. Eu acho que, Rendo, você tocou num ponto aí que, de fato, a gente precisa suscitar, né? Inclusive, o que se coloca com essa decisão do Tribunal Alemão é exatamente isso. Os estados constitucionais estão atuando de forma suficiente nessa temática? O que tem sido feito tem sido adequado, inclusive, diante das exigências constitucionais? No Brasil, isso se coloca hoje de forma muito problemática e muito séria, né? A seriedade com que a gente tem que lidar com esse problema. Mas vamos lá, eu tenho um outro questionamento, mas também decorrente de algo que aconteceu aí nos últimos dias no direito comparado, mudando um pouco de assunto, para tratar agora do direito dos animais. O que eu também vi no jornal, isso foi na semana passada, o Reino Unido parece que está tramitando uma lei para reconhecer que os animais têm sentimentos, que isso vem muito da própria tese da década de 70 do Peter Singer, né? Os animais são seres sencientes, portanto, precisamos lidar com a questão séria de especismo, né? Que não deixa de ser uma das formas de racismo, né? E precisamos, de alguma forma, o direito precisa lidar com essa temática de forma urgente, né? Então, veja, o Reino Unido já avança, né? Já dá um passo nessa perspectiva. Se eu não me engano, e aí, claro, tem até uma brincadeira que tem se feito sobre essa relação que os ingleses têm com os franceses, né, uma rixa histórica, dizendo que uma das primeiras coisas que eles vão colocar nessa lei é a proibição do foie gras, né? Porque tem todos aqueles maus tratos, né, aos animais na produção do... E aí, claro, tem toda uma anedota aí em torno disso. Mas eu queria que se vocês pudessem falar um pouco sobre essa perspectiva como é que a gente vai caminhada e como é que a gente tem que caminhar daqui para frente no reconhecimento também dos animais como seres sencientes e como é que isso repercute na teoria dos direitos fundamentais também, né, da própria titularidade de direitos fundamentais por parte de seres vivos não humanos. Eu também fiquei impressionado nas últimas semanas, teve o Oscar, né, agora em abril, e um documentário que venceu na categoria, né, foi aquele Professor Polvo, né, que está no Netflix. E uma das principais lições daquele documentário
É exatamente isso que vocês, né, explanaram. O sistema ecológico como um todo é uma coisa só. Não existe essa dicotomia entre seres humanos, animais, fauna e flora, ou seja, somos um ecossistema completo. Então, enquanto o direito não conseguir, né, através, né, da sua regulamentação, apreender essa realidade, né, complexa, nós não vamos caminhar, inclusive de acordo com as exigências constitucionais de proteção ao meio ambiente, né, do ecossistema como um todo. Então, eu acho que essa também, essa relação homem-animal, né, ou seja, o tratamento do sistema como um todo, essa é uma das questões que vai se colocar aí nos próximos anos, no mês até 2030, isso vai ser a pauta de debates, inclusive tendo em vista o problema que nós temos hoje, a pandemia, e de futuras pandemias, né? Porque a gente sabe que há hoje especulações de que o coronavírus vem de morcegos, ou pelo menos daqueles mercados úmidos chineses, mas também a gente sabe que existem uma série de vírus muito mais perigosos, né, que estão em aves, em suínos, em equinos, etc. Ou seja, existem, inclusive, monitoramento de cientistas desses criadouros, né, de animais. Como é que a gente vai desenvolver isso daqui para frente? Não estou falando, porque a gente não pode enxergar o tema em termos de vegetarianismo, não é isso. Né? Deixar de comer carne nas segundas, não é isso. O Peter Singer, inclusive, coloca a questão de uma forma muito mais séria, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão dos possíveis direitos fundamentais de animais que também são seres sencientes? Então, quando eu vi essa reportagem sobre o Reino Unido, sobre essa nova legislação que estão tramitando, isso, de fato, me acendeu. Olha, essa vai ser a nova realidade. Daqui para frente, os países têm que avançar nessa perspectiva. Então, o que vocês teriam para discorrer um pouco sobre essa temática? Eu vou começar, mas o Thiago tem uma resposta melhor. Eu só vou começar porque eu tenho uma missão pela OAB logo mais, junto com o Conselho de Medicina. Então, eu precisaria antecipar. Mas eu gostaria de falar, você mencionou uma coisa muito interessante, André, pelo seguinte: a história da humanidade ela também pode ser contada pela história do vírus. Conforme a humanidade se desenvolve, os vírus também se desenvolvem. Né? Há um desequilíbrio causado pelo desenvolvimento da humanidade, e daí vira a história de diversas pandemias, né, ou epidemias que nós tivemos ao longo da história da humanidade. Mas, do aspecto jurídico, além da questão que eu havia mencionado de nós precisarmos de novos instrumentos até para poder lidar com essas novas pandemias ou novas rápidas regulamentações que precisaremos, é interessante observar que há no constitucionalismo sul-americano movimentos recentes muito interessantes acerca dos direitos fundamentais do ecossistema. Por exemplo, a Constituição da Bolívia e do Equador menciona os direitos da Pachamama, tratando Pachamama, ou seja, a Mãe Natureza, como um sujeito de direito próprios, de direitos fundamentais, inaugurando um novo paradigma de como o direito deixa de sair do antropocêntrico. É quase como se nós tivemos um renascimento, né, na humanidade e levando para o antropocentrismo, hoje nós temos um outro renascimento, é o renascimento do ecossistema. A esse respeito, quem inaugura isso aqui no Brasil muito bem, dentro do direito ambiental, ou seja, um direito ambiental que não é antropocêntrico, mas, ou seja, o direito ambiental não existe porque ele é importante para o ser humano, ele existe porque é importante por si só, tem valor por si só, é Thiago Fensterzheifer, que está aqui conosco. Né? No livro dele, no curso dele de Direito Ambiental, junto com o professor Ingo, por que ele é tão diferente, esse curso? Porque ele muda a perspectiva de abordagem. Eu estou falando antes dele aqui, para vocês saberem que vocês vão ouvir agora uma resposta de fonte própria, de quem está batendo para que no Brasil nós desenvolvamos um direito não antropocêntrico. Thiago, é contigo.
Concordo plenamente, Henderson. Vamos lá, Thiago. O meu editor, né, ele aproveitou esse gancho aí, André, já tá vendendo o livro, eu não acredito em nada. Estou falando bem de ti, estou falando, leia os artigos dele, não precisa nem ler o livro, vá nos artigos que eles vão encontrar isso que eu estou mencionando. Não, Henderson, obrigado. A gente tem, óbvio, tem vários, né, pesquisadores, autores no Brasil que já vêm, né, galgando essa reconstrução. Por isso que eu falei, né, o direito ambiental ele leva 4 décadas, né, construído à luz de um paradigma antropocêntrico. Isso é fato, né? O próprio conceito de desenvolvimento sustentável ele é muito criticado, né? Eu falei do professor Klaus Bosman, ele tem um artigo, ele tem um livro publicado em português que é o Princípio da Sustentabilidade, né? Que inclusive que é um livro clássico dele onde ele faz várias críticas, defende um conceito de sustentabilidade forte, né? Enfim. Mas o direito ambiental, de alguma forma, ele fracassou, né, com a missão mais importante dele, que é de conter esse ímpeto civilizatório e destrutivo da natureza. Não por outra razão, nós chegamos, né, num novo período ou era geológica, denominada de antropoceno, né, que o fato de colocar, né, o ser humano, o antropo, lá nessa nomenclatura, isso não revela nenhuma virtude do ser humano, pelo contrário, não tem nada que se celebrar, né? O ser humano hoje ele é identificado, né? E aí o paradigma científico também nas últimas décadas se renovou muito, né? Em torno da ciência da natureza, a discussão em torno dos limites planetários, né? Tem textos que são extremamente didáticos para não cientistas, publicados na Nature, né? É o texto seminal do Paul Crutzen discutindo o conceito de antropoceno, é o texto do Schnellhuber, que é um cientista alemão do Instituto de Potsdam, que discute a ciência da Terra, a questão dos limites planetários, né, do Johan Rockström, que é um cientista dinamarquês, que tem em Estocolmo o Centro de Resiliência. É uma das maiores instituições de pesquisa dessa discussão em torno da ciência da Terra, dos limites planetários. Então, a gente tem hoje um paradigma científico, muito embora o Darwin já tinha nos dito o suficiente para a gente romper com o paradigma antropocêntrico lá em meados do século XIX, né, quando publicou em 1859 A Origem das Espécies. Mas a gente tem hoje, né, e a pandemia do Covid-19, meu Deus, né, colocar isso mais na nossa cara, ou seja, nós somos absolutamente dependentes do ponto de vista existencial, ou seja, da natureza, né, isso é fato. E a gente precisa, né, o direito ambiental, infelizmente, o direito como um todo, né, ele ainda não teve, né, e aí eu cito essa questão, hoje se discute a ruptura do direito ambiental rumo a um direito ecológico. Né? A IUCN, que é a União, né, Internacional de Conservação da Natureza, do ponto de vista científico, uma das instituições mais importantes, participa de todos os tratados internacionais em matéria ambiental relevantes. Ela tem uma comissão de direito ambiental que, em 2019, realizou um evento, e um dos protagonistas dessa comissão é o professor Klaus Bosman, que propôs justamente um novo direito ecológico. Né? Então, eles lançaram a declaração eu ia falar Helsinki, da Noruega, declaração de Oslo, né, sobre o direito ecológico. Né? Um texto muito interessante que propõe isso, né, do ponto de vista teórico e para compreender, enfim, a trajetória do direito ambiental, e esse novo paradigma não antropocêntrico é um referencial bem interessante, mas é isso, né? A gente está vivendo um momento, eu e o professor Ingo, a gente tem, né, antes do curso, a gente tinha o Direito Constitucional Ambiental, né, que era livro também, a primeira edição, lá o Henderson participou lá atrás, e na 6ª edição a gente mudou o título para Direito Constitucional Ecológico, né? Ou seja, a gente mudou a forma de pensar, vamos dizer assim, a nossa teoria geral do direito constitucional ambiental e a teoria geral do direito ambiental à luz, né, de uma tentativa, de um esforço de construir, né, um novo paradigma jurídico alinhado, então, do ponto de vista científico, do ponto de vista ético, filosófico, né, colocar o direito também como um instrumento desse reencontro necessário entre o ser humano e a natureza, dessa busca de equilíbrio, né, de uma regulamentação jurídica que venha nessa direção. Né? Então, isso é algo absolutamente fundamental com relação, André, à questão dos direitos dos animais. A gente tem visto já, né, desde lá
da década de 90, a alteração do BGB, né, do Código Civil alemão, tem uma expressão, né, que ela não diz muito, mas ela diz, a meu ver, o suficiente. Os animais não são coisas. Essa é a literalidade de uma passagem do BGB. Né? Os animais não são coisas. O BGB não diz o que os animais são. Né? Aí a gente teve, em 2002, uma alteração na Constituição alemã, no artigo 20A, que é um artigo também de 94, né? Foi inserido na Lei Fundamental em 94, que incluiu os animais, só isso, né? De tira, lá incluiu os animais no artigo 20A. No Brasil, a gente tem um projeto de lei que pretende justamente fazer isso que tu mencionaste, André, ou seja, reconhecer o status de seres sencientes dos animais não humanos. França fez isso, Portugal fez isso recentemente, França e Portugal fizeram isso recentemente, a Bélgica mudou, tudo mudando o Código Civil, né, essas legislações. O Código Civil belga foi o último, no início do ano passado, que mudou o livro das coisas, né, do Código Civil lá, para incluir justamente esse status de pessoa, perdão, esse status de ser senciente dos animais, titulares de dignidade, se atribui expressamente dignidade aos animais no Código Civil belga, e de interesses próprios. Né? E aí vem uma sacada muito interessante, muito inteligente, da nova doutrina, vamos dizer assim, da teoria jurídica dos direitos dos animais e dos direitos da natureza. Tem uma autora alemã, que é a Saskia Stuck, uma pesquisa na universidade, no Instituto Max Planck da Universidade de Heidelberg, né? o MPI de Direito Internacional Público de Heidelberg. Ela é pesquisadora lá, defendeu o doutorado, uma jovem, né? Ela publicou em alemão a tese de doutorado dela, em que ela discute justamente que a gente tem que, para construir a teoria dos direitos dos animais, a gente tem que sair do paradigma da teoria da vontade, que nem para os direitos dos seres humanos faz muito sentido. Se a gente pegar, né, Henderson, é a tua especialidade da bioética, ou seja, seres humanos que são absolutamente incapazes de expressar vontade, pessoas com deficiência, crianças, né? Ou seja, isso não é algo novo para o direito, isso não é algo novo para o direito. Né? Thiago, deixa eu só fazer uma pequena interrupção. Desculpa, eu acabei me alongando aqui, André. Não, mas é só para a gente... Vamos continuar com esse debate aí, que eu estou achando super interessante. Mas o Henderson, de fato, ele já tinha me avisado, surgiu um compromisso, né, Henderson, na OAB, inclusive você é presidente da Comissão de Bioética da OAB, e surgiu esse compromisso, e eu já tinha falado com o próprio Henderson, olha, não tem problema, às 6 horas, né, você pode, né, sair, a gente vai continuar o debate, não tem problema, mas, Henderson, estamos extremamente gratos, tá, pela sua participação, acho que foi ótimo o tempo que você teve aqui conosco, né, para os debates, e, obviamente, vamos fazer outras ocasiões, né, para você poder retornar aqui, inclusive com mais calma, para a gente poder dar continuidade a esse debate todo, viu? Mas, muito obrigado, tá, pela participação, e tenha lá uma boa reunião na comissão de bioética, viu? Meus caros, perdoem isso aí, mas bioética e pandemia, a gente está num corre danado. Eu adorei, espero estarmos em breve. Tiago, continue brilhando, eu vou assistir depois para continuar aprendendo contigo. Um abraço, queridos. Obrigado, André. Obrigado, Fábio. Um abraço, Rodrigo. Até. Tchau, tchau. Tiago, vamos continuar então, né? Porque esse debate aí, de fato, é um dos que mais me interessa, viu? Então, eles têm, na verdade, André, eles têm deixado de lado a teoria da vontade como a teoria, vamos dizer assim, que de forma clássica sempre foi a teoria que justificou o reconhecimento, atribuição, titularidade, por exemplo, de direitos. E eles trabalham em torno da teoria do interesse. Né? Então, seria muito fácil, por exemplo, do ponto de vista da proteção do bem-estar animal, pegando o texto da Constituição, a vedação de práticas cruéis, né, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Né, ou seja, você tem ali o indicativo, inclusive em sede constitucional, de uma certa proteção de interesses. Né, ou seja, não ser submetido a maus tratos, ou seja, a gente pode, inclusive, presumir algo como um direito à integridade física e psíquica dos animais, de alguma forma consubstanciado. Né, uma esfera de proteção, um âmbito de proteção, né, ou seja, de interesses dos animais. Isso faz sentido, né? Ou seja, e é possível do ponto de vista fático, do ponto de vista empírico, né? Inclusive amparado em elementos científicos, identificar, né? Inclusive
de espécie para espécie, o que é importante, o que é relevante do ponto de vista da preservação do bem-estar de determinada espécie da natureza, em relação ao habitat, em relação a diversos aspectos. Isso é passível de ser dimensionado. É algo novo? É algo que está em construção? É. Mas a gente, né, tem uma narrativa que está sendo construída compatível aí com, né, os desafios, enfim, existenciais, civilizatórios que a gente tem enfrentado. Mas eu acabo me empolgando, eu peço desculpas, que é um tema realmente que, né, me mobiliza e, né, acho muito importante. Eu acabo falando além da conta, mas, né, também mas a gente queria quer te ouvir os ouvir, alunos e, né, e os acho que outros você tocou professores. acho que você tocou num ponto aí fundamental, que é a questão do fundamento científico para esse tipo de entendimento jurídico, né? Esse casamento que está um pouco se perdendo, né, entre direito e ciência, especialmente as ciências biológicas, né? Então, se já existe uma constatação muito evidente e inquestionável, inclusive das características praticamente idênticas do ponto de vista genético, né, com alguns, né, animais, por que a gente ainda continua fazendo essa distinção? Mas eu acho que esse giro que você faz, em termos de, né, deixar o antropocentrismo né, e dar uma vertente um pouco mais, ou seja, em vez de dignidade da vida humana, a gente pensar mais em dignidade da vida, como é que esse ecossistema como um todo, a gente precisa se atentar mais a isso. Então, o Henderson falou uma coisa certa. Tanto você como o Ingo, nesse curso de direito ambiental, tem feito, ou seja, tem suscitado, né, esse debate e tem inovado, né, chamando a atenção dos juristas para essa necessidade, né, de girar um pouco aí a nossa mentalidade em torno dos diversos problemas que se colocam nessa parte, né? Mas vamos lá, só para a gente continuar, várias pessoas já me disseram aqui que têm questionamentos. Eu vou passar primeiro ao professor Fábio Quintas, que acho que ele tem algumas perguntas, e logo em seguida para Marta, que é do nosso grupo também, né? E a Marta também já me falou que tem algumas questões. Tá bom? Olá. Fábio. Boa tarde a todos aí, boa noite. Né? Novamente, agradecer aqui a presença do professor Tiago, uma grande honra ter aqui, a satisfação. E é muito bom rever todos aqui do nosso grupo, Rodrigo, Marta, todos que estão aqui. Comentava com o Tiago que, de certa forma, minha área é processo, viu, Tiago, mas eu sempre acompanhei a discussão de direito ambiental por uma questão familiar, né? Meu pai trabalhou com gestão ambiental durante 30 anos da vida dele, então isso era assunto de conversa, de jantar, né? Então, até hoje é. Então, assim, só uma questão para a nossa reflexão conjunta aqui, e eu queria muito te ouvir, é uma discussão sobre sustentabilidade, né? Então, o que eu queria colocar aqui, até para o benefício aqui dos alunos, né? Se a gente pensar de uma forma esquemática, né? Muitas vezes, a gente, como você mesmo colocou, a gente pensou o homem sem a natureza, né? O Descartes, essa visão. E depois, de um certo momento, também a gente caiu no outro extremo, né? De pensar a natureza sem o homem. E agora, né? Eu acho que, do ponto de vista ambiental, do direito ambiental e da própria discussão da ecologia, sobretudo ali em 92, né, com a Rio 92, se pensa o homem com a natureza, né? Ali é a carta da terra, pensar que existe aqui, nós estamos no ecossistema em que nós estamos no mesmo barco, né? E um dos dados relevantes é essa discussão de sustentabilidade. E um ponto que eu lembro que, quando eu era adolescente, meu pai sempre comentava era que, olha, é ilusório achar que é possível todos termos o mesmo padrão energético dos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa ideia, né, é um projeto iluminista, né, do progresso infinito, de você chegar lá, que todos nós vamos poder ter as mesmas coisas. Isso tem um limite, né? A Terra tem um limite. Então, aqui a questão da sustentabilidade, ela é uma chave muito importante, eu acho, para a nossa reflexão, porque a gente lida com a sustentabilidade e com a desigualdade.
né? Eu acho que o André mesmo tem comentado comigo que um dos pontos de destaque da pesquisa dele do futuro é a discussão de desigualdade. E sustentabilidade e desigualdade é dinamite, né? Aí o ponto que eu coloco é, será que então no plano dos direitos fundamentais, a gente está muito focado na discussão de direito, né? Não temos que repensar as categorias para trabalhar mais a ideia de responsabilidade, de deveres. Eu tinha uma outra pergunta conceitual, tá? Mas essa era a outra pergunta. Então, eu vou fazer somente essa, porque eu acho que é uma provocação que abre outra frente que eu vi o Henderson comentando, passagem, você também, mas de repente dá uma boa canja aí para você brilhar aqui para a gente. É isso. Obrigado, Fábio. Fantástico, né? Acho que é um tema realmente importante. O direito, se a gente uma leitura literal do caput do artigo 225 da Constituição estabelece, né, justamente esse regime jurídico de direito-dever. Né? E aí eu não estou falando do dever estatal, estou falando na teoria dos direitos fundamentais, estou falando de deveres fundamentais, ou seja, atribuídos aos particulares, à sociedade. Então, Tiago, se me permite aqui, desculpa interromper, claro, porque você até pensar na possibilidade de que ele tem que começar a repensar uma limitação de liberdades, né? Ou seja, olha, desculpa, nem todo mundo vai poder fazer isso, a sociedade toda não vai ter esse mesmo padrão de consumo e tudo mais. Então, por favor. perfeito. Eu acho que essa ideia, né? A doutrina portuguesa, tem alguns autores portugueses que utilizam uma expressão que o direito ao meio ambiente ele teria uma faceta como uma espécie de direito bumerangue, né? Ou seja, que eu sou titular do direito, mas esse direito, do ponto de vista do interesse da sociedade, ele se volta contra mim. Né? É um pouco a relação entre direito de propriedade e função social. Tem uma que também é um outro, né, direito com forte, vamos dizer assim, um regime jurídico muito vinculado a essa ideia de dever também, né? Ou seja, amarrado. O direito fundamental ao meio ambiente é isso. Né? Tem, aliás, uma decisão, o voto do ministro Fux, lá no julgamento, ele foi o relator, né, do caso do Código Florestal de 2012, né, a decisão, ele fala, e é uma passagem que reflete um pouco essa ideia, né, de que nós somos, ao mesmo tempo, credores e devedores em relação a obrigações relacionadas à proteção ambiental, à eficácia do direito fundamental ao meio ambiente nas relações entre particulares. São vários temas, né, que, ao meu ver, mereceriam uma reflexão à luz, inclusive, do que você tem colocado, ou seja, né, de reforçar essa dimensão da responsabilidade, né, ou seja, do limite. Né, é isso. Né, ou seja, quando eu falei, eu vou mostrar para vocês aqui no livro, a gente reproduz, porque isso é algo que não é, vamos dizer assim, uma discussão, é uma discussão que está acontecendo em várias esferas, ou seja, na economia, né, e aí eu quero mostrar um gráfico para vocês, eu já explico o que é, isso tem no livro, vou botar aqui perto, ó, o nome disso aqui é Economia Donut, tá? Donut da rosquinha, tá? Eu vou explicar o que é isso. Isso aqui é de uma economista inglesa, uma economista inglesa da Universidade de Oxford. Ela foi uma das assessoras à época, né, na elaboração da Agenda 2030 da ONU, né? Ou seja, nessa rosquinha aqui na Economia Donut tem um livro dela, tá? O nome dela, só para pegar aqui, é Kate Raworth, né? É um livro publicado no Brasil pela Zahar, né, em 2019. É fantástico esse livro porque ela trabalha o quê? Ela desmistifica essa perspectiva também, né, da teoria econômica clássica, mas ela trabalha economia, né, ou seja, toda a agenda, as ODS, vamos dizer assim, da Agenda 2030 em relação a direitos humanos na perspectiva dos limites planetários. Então, a rosquinha é aquele círculo, vamos dizer assim, entre os limites planetários e o círculo interior, que seriam a questão dos direitos humanos. Então, por exemplo, energia, moradia, igualdade de gênero, igualdade social, voz política, paz e segurança. Você tem os elementos das ODS da Agenda 2030 amarrados, ou seja, a civilização, a sociedade deveria operar dentro do espaço da rosquinha, sem comprometer o teto ecológico, os limites planetários em relação à biodiversidade, em relação à poluição química, em relação ao aquecimento global. É uma forma de pensar, né, que me parece que o direito ilustra muito isso. Né? A gente tem, eu gosto de uma passagem do relatório Brundtland, né, o relatório Nosso Futuro Comum de 2017, o documento, o estudo-chave
para tudo que foi feito lá na Rio 92, ele que inspirou do ponto de vista conceitual, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, os temas centrais, ele é, vamos dizer assim, o documento mais importante por trás da Rio 92. Tem uma passagem do relatório Brundtland que vai te dizer o seguinte, ó, ou seja, as leis humanas, entre elas o direito, a gente pode pensar, né, a própria economia, enfim, as práticas humanas de modo geral, mas as leis humanas necessitam obrigatoriamente se ajustar a estas, sim, leis imutáveis e universais, que são as leis da natureza. Então, esse ajuste de contas é mais ou menos isso que a gente está conversando, né? Limites planetários, direitos humanos, né, são os dois carros-chefes, vamos dizer assim, né, ou seja, do ponto de vista civilizatório, dois grandes temas, né, que a gente está enfrentando hoje, né, e vamos enfrentar aí por muito tempo, né, é o ethos social-democrático, né, que o Jeffrey Sachs defende, né, que ele é também foi um dos pensadores aí por trás da Agenda 2030, enfim, né, é nesse caminho que a gente tem que seguir, né, sem dúvida. E o direito, né, a gente precisa construir essa nova narrativa alinhado com esses desafios aí que a pandemia só reforçou diante dos nossos olhos ali. Muito bom. Excelente, Thiago. Inclusive, eu já até postei aqui no chat o livro. Enquanto você falava, eu procurei aqui, Economia Donuts, né? Se eu não me engano, esse livro, ele saiu naquela lista da The Economist, na revista The Economist, os livros... Sim. Né, recomendações que eles dão, etc. Ela trabalhou por muitos anos na Oxfam, né, a Kate Raworth lá. E aí, né, ela, mais recentemente, ela é professora da Universidade de Oxford. Isso, excelente. Eu acho que a Marta tem uma questão, né, Marta? Eu tenho. Boa noite. É uma questão, eu diria que mais uma provocação. E por que eu vou fazer isso? Porque o meu TCC na graduação, ele foi justamente sobre direito dos animais. Então, durante o meu trabalho acadêmico, eu acabei pesquisando um pouco sobre direito dos animais, né? Então, além do livro do Peter Singer, da Libertação Animal, tem também um outro importante, que é o do Tom Reagan, de The Case of Animal Rights, e tem um outro também, que é de 1973, que chama Deep Ecology, que é a ecologia profunda, do Arnaiz, que ele diz que não há um contrato social, mas um contrato natural, que o homem dá à natureza o mesmo que a natureza dá ao homem, e ele afirma que o centralismo humano é arrogante. E nas outras vertentes que eu pesquisei, eu percebi um padrão, que é o homem, de um lado, de uma corrente, tem o homem, a moral do homem, o homem como tendo ascendência sobre animais e natureza, ele, por seu dever moral, vai considerar que a natureza, o animal, tem um valor intrínseco. E aí merece essa proteção. Por outro lado, tem assim, o homem também com uma ascendência sobre natureza, sobre animais, com a sua racionalidade, e ele vai defender os direitos dos animais, porque o animal é um ser senciente, o homem sabe disso. Né? E eu fico eu lendo sobre essa questão de uma visão holística de direitos ambientais, mesmo essa questão de trazer personalidade jurídica, seja para animal, para a natureza, eu tenho muita dificuldade, e aí é do ponto de vista teórico mesmo, porque assim, tanto o sistema jurídico quanto o sistema econômico, eles foram feitos por homens para tutelar interesses humanos, são operacionalizados por homens. Então, é difícil eu pensar em igualar como um sujeito de direito algo que não seja humano, ainda que tenha a personalidade jurídica que a gente tem as empresas, por trás sempre tem homens e de carne e osso que vão se beneficiar dessas atividades. Então, eu fico pensando se o foco da discussão não deveria migrar mais para assumir mesmo, olha, é uma visão antropocêntrica, nós temos capacidade intelectual para saber que o planeta precisa ser melhor,
equilibrado, a gente tem que proteger animais, natureza e, do ponto de vista subjetivo de direito, a gente tem que preservar, tem que defender interesses de gerações futuras. Então, assim, a minha provocação é justamente essa. Eu acho que, às vezes, a gente perde muito tempo gastando debate para dizer que o animal vai poder entrar com habeas corpus, como acontece, ou que não sei o quê, porque isso acaba caindo nas decisões judiciais. Ela não se sustenta, porque não tem, na hora de operacionalizar, ela não é viável. Então, é só isso, assim. Mas o debate está muito bom. Marta, obrigado, viu, pela questão. Enfim, as colocações que tu fez são colocações, né, que são absolutamente pertinentes, né? Eu estou aqui num papel um pouco de provocar, né, justamente um certo desconforto, né, nisso que a gente tem como, né, dado na esfera jurídica esse cenário. Agora, a ideia, né, eu acho que quando a gente fala de direitos dos animais, a gente tem que tirar um pouco da perspectiva de que são os mesmos direitos dos seres humanos. Não, a questão não é essa. Não são os mesmos direitos, não são os mesmos interesses, né? Ou seja, existe uma identidade, uma igualdade, do ponto de vista do que são direitos fundamentais titularizados pelo ser humano e quais seriam os direitos fundamentais ou não fundamentais titularizados pelos animais não humanos ou ainda pela natureza. Né? Então, só me permite claro. É assim, porque essa colocação me dá a impressão de que a visão é antropocêntrica, não? Quando a gente tenta hierarquizar quais direitos são a quem, ou a quais tipos de animais, ou a quais animais. Eu vou interromper e vou ouvir agora, porque o especialista... Não, mas imagina, a gente está aprendendo juntos, não tem nada de, né, de alguém fala ou não, a gente está aqui debatendo. Eu até falar para o Fábio, por exemplo, um dos maiores desafios, por exemplo, é como trazer a discussão em torno de um status processual, né, como criar um mecanismo processual, tanto de representação, quanto em relação à capacidade. Existe, inclusive, um PL, né, recente, que entrou, acho que começou a tramitar esse ano, para reconhecer a capacidade de ser parte dos animais, né, para poderem litigar em nome próprio, né, em juízo. As respostas não estão prontas, Marta, não estão, né, a gente está num esforço justamente, eu sinceramente acho que sim, não se trata só de um mero, vamos dizer assim, de uma força tão somente simbólica do direito, muito embora a força simbólica não seja algo irrelevante do ponto de vista jurídico, a gente está construindo uma nova narrativa, a gente não pode perder de perspectiva, se a gente olhar do ponto de vista histórico, evolutivo, né, no círculo tanto moral quanto jurídico humano do ser humano, teve muita gente que esteve fora de consideração jurídica por muito tempo, e muitos, muito recentemente, passaram a integrar numa condição de igualdade esse círculo, né? O pacto jurídico constitucional, teve muita gente que esteve bem distante desse pacto político-jurídico. Então, a gente tem um processo de evolução gradual. Né? Eu digo isso porque tem uma passagem de um livro, né, que fala justamente, usa um pouco esse referencial, né, que é de um filósofo norte-americano, na verdade é um historiador, que é o Nash, Roderick Nash, que ele discute justamente isso. Né? Ele usa esse paradigma evolutivo, ou seja, né, de grupos como os índios, né, os trabalhadores, os negros, ou seja, as mulheres, ou seja, sujeitos, né, seres humanos que levaram um tempo para terem o seu status de sujeito de direito pleno, consagrado pelo sistema jurídico. Então, a gente não está falando de nada que o direito não está pronto, o direito é uma construção jurídica, é uma narrativa, é isso que é importante que a gente tenha em mente. Né? O direito é um artifício, ele é uma construção jurídica que tenta, vamos dizer assim, no modo dever ser, construir, né, uma sociedade em direção ao futuro, em direção, né, a determinados valores que hoje estão vigentes, hoje, amanhã são novos valores que vão emergindo. Me parece que a questão ecológica é um valor um tanto quanto recente, década de 70, movimento ambientalista da década de 60. No Brasil, a primeira lei, nós tivemos na década de 80, uma lei, né, com uma feição propriamente ecológica. Então, é algo absolutamente novo.
né? O direito ambiental é uma disciplina nova que dirá o direito dos animais, direitos da natureza. Mas me parece que existe, sim, né? A gente tem sido conduzido, ou se conduzindo, nós nos conduzindo, né, a um abismo do ponto de vista planetário, do ponto de vista ecológico, né? E me parece que, sim, o direito tem que ser um instrumento de ruptura com essa direção equivocada, né, do ponto de vista dos nossos valores existenciais básicos, tal como colocados na Constituição de 88. Então, eu acho que sim, acho que os direitos dos animais é algo que vem a reforçar, vamos dizer assim, valores eminentemente existenciais, da mesma forma os direitos da natureza, e que indiretamente, ou até mesmo quase diretamente, eles repercutem na proteção do ser humano. Né? Ou seja, é o ser humano, e aí, respondendo também o que o Fábio colocou, né? Ou seja, o direito sempre colocou limites, né? Ou seja, limites ao mais forte em relação ao mais fraco, né? Ou seja, em relação a vulnerabilidades, em relação a grupos vulneráveis. Hoje, né, a doutrina, né, comparada na Alemanha, no Brasil, cada vez mais as futuras gerações são consideradas sujeitos vulneráveis, titulares de direitos. A gente viu a decisão que o André citou do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que foi nesse sentido. Ou seja, você tem os animais como sujeitos de direitos vulneráveis que dependem de uma proteção jurídica, ou seja, assim como grupos da sociedade vulneráveis da mesma forma na natureza. É uma discussão que, né, ela não está nem um pouco, vamos dizer assim, definitiva, ela é algo que está acontecendo no Brasil, né, em vários aspectos agora. Né? Se a gente olhar para o Supremo Tribunal Federal, para o STF, a gente vai ver que essas discussões estão, né, sendo colocadas, muitas delas pela primeira vez, na doutrina da mesma forma. Né? Mas a gente precisa, ao meu ver, né, eu me coloco também num papel de provocar essas discussões, né? Porque do jeito que está, a gente está perdendo, vamos dizer assim, a batalha ecológica, não tenho dúvida nenhuma disso. Tiago, se me permite, até aproveitando o André, vou colocar uma questão aqui, é um pouco nessa linha que será uma questão conceitual que eu traria aqui para reflexão e para ouvir você um pouco, né? Porque, de certa forma, a proposta não antropocêntrica, né, tem essa inovação de ver a natureza como um sujeito de direito e não um bem jurídico que deve ser tutelado, né, com muito cuidado, muito carinho. Eu acho que a Constituição de 88 claramente já bota a natureza como um bem jurídico, né, é um direito difuso. Processualmente, você tem essas categorias de representação, substituição, que hoje em dia permitem a gente manejar. E o seu trabalho tem essa questão inovadora, né, de, não, a partir de uma visão científica, filosófica, de colocar a natureza como um sujeito de direito. Um lugar que, como a Marta colocou, geralmente estava nas gerações futuras, né? Você falou, não, você está protegendo a natureza para o futuro. Então, essa dimensão que você coloca, né, e eu ainda não tenho uma posição definida, porque você mexeu, você falou, cara, isso aqui é uma coisa nova, diferente, eu vou ter que parar para pensar uma hora sobre isso. Mas as repercussões, né, porque, como você falou, todo direito, né, mesmo vamos lá, a natureza é um sujeito de direito. Quem vai proteger vai proteger o direito da natureza? Isso tem repercussões brutais em nível de direito internacional, né? Então, assim, bem, se a natureza não está sendo protegida aqui no Brasil, será que alguém vai proteger? Então, acho que essa categoria, ela é uma categoria que pode abrir grandes repercussões na teoria política, na teoria do direito, na teoria do Estado, né? Não sei se algum comentário valeria sobre isso. Tem, por exemplo, né, uma decisão, e eu aí dialogo um pouco a questão dos direitos da natureza com essa perspectiva processual. Né? Uma decisão muito interessante do Tribunal Constitucional colombiano, que, aliás, tem sido um tribunal constitucional com grande protagonismo, né? Muito embora a gente tenha, por exemplo, a Constituição do Equador, de 2008, é no Tribunal Constitucional colombiano que a gente vê as decisões mais avançadas em relação a essa temática. Né? A famosa é uma decisão de 2016 do Rio Atrato, né, que reconheceu, atribuiu direitos a um rio. Né? E ali se criou, olha que interessante, Fábio, né, tem essa questão processual aí, né, tem o foco de estudo. Eles criaram uma espécie de comissão de representação, né, ad hoc, vamos dizer assim, né, no âmbito do processo judicial, né, perante a Corte Constitucional,
para representar, de alguma forma, os direitos e interesses do Rio, uma comissão plural, formada por órgãos do governo, né, relacionados à proteção ambiental, entidades científicas, universidades, da mesma forma, entidades ambientalistas, né, que tinha uma atuação importante naquele contexto de proteção do rio, povos indígenas, representantes de comunidades tradicionais e povos indígenas, se criou ali, né, vamos dizer assim, uma pluralidade de atores para fazer, de acordo com a decisão também da Corte, que a Corte tomou medidas concretas voltadas à recuperação, além de reconhecer a natureza como o rio, como titular de direitos, medidas concretas para reverter aquela situação de degradação do rio, desmatamento, né? Várias medidas foram tomadas. E essa comissão ela funcionava de alguma forma como uma figura, né, de representação, guardião quase, vamos dizer assim, dos interesses e direitos do rio, monitoramento, né, do cumprimento da decisão judicial. Enfim, é um exemplo, né, bastante interessante que se tem discutido hoje quando a gente fala do processo estrutural em matéria ambiental. Essa decisão, por exemplo, da DPF 708 foi suscitado, não foi reconhecido pelo ministro Barroso, mas foi suscitado na inicial a caracterização de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental. O professor Inga, a gente trabalhou essa discussão na edição mais nova do livro, do curso de Direito Ambiental. Também é uma outra categoria que vem originariamente do Tribunal Constitucional colombiano, né? E o STF já tinha aplicado no âmbito do sistema carcerário, naquela ação anterior, né? Bem interessante também, que agora acho que teve mais uma decisão rediscutindo essa questão do estado de coisa inconstitucional em relação ao sistema carcerário no Brasil. Mas, assim, vamos dizer, uma janela nova do ponto de vista jurídico que está se abrindo, né? Me parece que vem com força, né? E eu acho que é isso, né? Que nem, né, Marta, eu entendo, né? Eu concordo, a gente vai ter que reinventar muitas das categorias jurídicas, né? Se a gente pegar, por exemplo, mas nós já fizemos isso antes, é bom que se diga, né? Se a gente pensar que há mais de século a gente já atribuiu personalidade jurídica a entes que nem humanos, ou seja, nem naturais eram, como corporações, né? Ou seja, a gente já criou artifícios jurídicos para dar conta de criar procedimentos, né? Ou seja, que possibilitassem a representação de interesses, de vontades, de direitos, né? Então, isso não é algo novo. Se a gente olhar no Código Civil, o dispositivo 70, alguma coisa que fala das representações, você tem uma lista de quem representa quem, né? Desde lá ou seja, né, das corporações, das empresas, você tem até o espólio, né? Ou seja, o direito, por isso que eu digo, o direito é uma narrativa, é uma técnica, né? Ou seja, a gente tem um problema, a gente precisa lidar com ele, valores que alimentam, né, os rumos dessa narrativa jurídica, e vamos trabalhar, né? A gente precisa, vamos dizer assim, botar como meta o programa normativo constitucional, né, e realizar ele na sua plenitude, né, o mais próximo possível dela. Então, é isso. Pessoal, eu vou pedir desculpas, eu até tinha falado para o professor André, eu tenho um evento agora que eu faço a mesa, de um curso lá de direitos difusos e coletivos, que até a professora Flávia Piovesan vai participar, vai ser a primeira a falar sobre a opinião consultiva número 23 de 2017 da Corte Interamericana, vai fazer uma análise, a gente teve umas decisões, inclusive é um tema bem interessante, que ela vai abordar o reconhecimento do status supralegal dos tratados internacionais em matéria ambiental, né? Eu não estou falando dos tratados de direitos humanos, né? Mas pegando essa mesma, né, perspectiva, tem uma decisão da ministra Rosa Weber, num daqueles casos do amianto, no STF, que reconheceu expressamente o status supralegal da Convenção da Basileia, que é um tratado internacional em matéria ambiental relacionado ao movimento transfronteiriços, né, de substâncias perigosas e o protocolo adicional dele. Então, né, enfim, é muita discussão nova que tem vindo recentemente, né, nos últimos anos, enfim, essa nova, vamos dizer assim, jurisprudência da Corte Interamericana, desde a opinião consultiva. Em 2020, nós tivemos aquele caso, aí já no contencioso, né, e não na jurisprudência consultiva da Corte, do caso contra a Argentina, né, o caso Terra Nuestra versus Argentina. Também, primeira vez que se aplicou todo aquele, vamos dizer assim,
essa nova jurisprudência da Corte Interamericana num caso contencioso, no início de 2020. Enfim, são todos temas que estão aí na ordem do dia, nos desafiando, né? E que a pandemia só reforça a importância da gente tratar eles, né, como merecem no discurso jurídico, né, na narrativa jurídica. Enfim, eu paro aqui e agradeço de coração aí, professor André, né, contem sempre comigo, eu tenho, né, uma admiração aí, né, por todo o trabalho do IDP, do Observatório Constitucional, professor Rodrigo também, professor Fábio, para mim, é uma satisfação poder estar, de alguma forma, contribuindo e, né, estando junto com vocês aí. Tiago, acho que foi um grande prazer, viu, tê-lo aqui, o Henderson também, acho que a gente conseguiu falar e tratar um pouco sobre todas essas questões, né, que, como a gente ressaltou bastante, são os nossos desafios aí nos próximos anos, né? Eu acho que essa leitura nova que você tem dado aí ao direito ambiental e ao direito constitucional, eu acho que isso vai crescer. Claro que a gente tem que encerrar agora, seria um grande prazer ainda continuar, mas você já tinha me falado que tinha esse compromisso depois, mas um dos questionamentos que fica aí no ar para todos, né, que a gente poderia depois comentar com mais calma, é o processo constituinte que agora está aberto lá no Chile, para a confecção de uma nova Constituição, e pelo que eu estou vendo nas notícias, eles vão seguir uma linha muito parecida com o que seguiram Bolívia e Equador, quando colocaram aqueles direitos da natureza. Eu já vi falar que eles estão querendo colocar o direito à água, né, a questão da energia, a sustentabilidade em termos de matriz energética, eles vão colocar isso na Constituição. Então, veja, nós temos aí um processo constituinte aberto, agora no Chile, que vai trazer uma série de inovações em termos de desenho institucional, desenho das instituições e direitos fundamentais também, que vale a pena observar. Então, vamos ficar de olho nisso aí. Tá, Tiago? E aí vamos depois ver se, ou no segundo semestre, né, nos próximos meses, a gente faz uma outra reunião para continuar esse debate, porque eu acho que é extremamente importante. Se for o caso, até a gente fala com o professor Ingo Salles, para ele vir também, falar também isso. Acho que seria excelente, né, a gente continuar debatendo sobre isso. Tá? Não sei se o Fábio quer dar mais uma palavra final. Eu só agradecer mesmo, foi uma grande satisfação estar aqui com vocês todos nessa noite aí. Tiago, então, vamos dar boa noite a todos, claro, e fazer o encerramento e te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua participação. Foi excelente, viu? Sempre que podem contar comigo, sempre que quiserem, estou totalmente à disposição. Uma honra para mim, né, poder participar aí com vocês, tá bom? Um abraço aí, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos.